Olá, seja bem-vindo às nossas aulas de grego básico aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes, tenho ensinado aqui na Escola Charles Spurgeon algumas disciplinas, entre elas a disciplina de grego. Estudei no Seminário Batista do Cariri, onde fiz o meu curso inicial além de formação, bacharel em teologia, e agora tenho estudado na área do Novo Testamento, mestrado no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, como eu falei, tenho estudado um mestrado nessa área específica do Novo Testamento. Tendo me apresentado, quero falar um pouco sobre a nossa disciplina. A nossa disciplina vai se tratar especificamente sobre dois eixos principais, certo? Primeiro, o número de aulas, nós teremos 2 módulos de 15 aulas. Essas aulas serão basicamente, deixe-me mudar aqui isso, 15 aulas. O primeiro módulo de 15 aulas se tratará dos substantivos e o segundo módulo tratará dos verbos. Por que essa divisão? Essa é uma divisão baseada no livro que nós ainda vamos apresentar, do William Mouse, mas basicamente nós temos assim de uma forma um pouco mais didática, porque os substantivos têm toda uma formatação que é interessante estudá-los separadamente, embora que os verbos vão aparecer nos nossos estudos, mas para que o aluno memorize de uma forma mais eficaz, entendemos que se ele iniciar pelos substantivos e aprender a morfologia dos substantivos, então ele poderá chegar na morfologia dos verbos também. Então, só lembrando para você esses termos aí, né? Morfologia. A morfologia, ela trata especificamente da forma das palavras. Inclusive, é uma palavra que vem do grego realmente, né? Morfo vem da palavra morfê. Deixa-me melhorar o meu fi aqui. Você ainda vai aprender o que é um fi, mas é bom eu já colocá-lo de uma forma mais clara aí. Morfê é a palavra que significa forma, e logia tem a ver com a palavra, né, do logos, que nós já conhecemos. Essa palavra aqui tão conhecida, logos. Então, a junção de morfê com logos é justamente morfologia, a forma das palavras. E o grego elementar, ou grego básico, enfim, como você queira chamá-lo, ele inicia a partir da morfologia, ou seja, o estudo da forma das palavras. Porque para nós estudarmos uma língua, primeiro a gente precisa entender como ela é formada. E o aluno do grego elementar, ele precisa aprender 2 questões iniciais, que é a morfologia, ou seja, a forma das palavras, mais o vocabulário, que é justamente aquilo que vai dar substância àquilo que ele aprendeu. Ele aprende a forma das palavras e uma grande gama de palavras também, para que ele possa, assim, construir o seu conhecimento da língua, certo? Além da morfologia, um outro elemento que a gente estuda especificamente no grego ou em qualquer outra língua é a sintaxe. A sintaxe tem a ver com a relação das palavras, certo? A relação que as palavras têm entre si dentro de uma frase. A grosso modo é isso. Quando o aluno começa a estudar o grego, ele começa na morfologia, forma das palavras, e vai formando o seu vocabulário. Quando ele passa ao grego intermediário, ele começa a estudar exatamente essas relações, como essas palavras que ele aprendeu a sua forma, aprendeu o seu significado, vão se relacionar. Obviamente que é claro que no grego elementar, elementos de sintaxe já aparecem, mas isso vai ser muito mais tratado na parte do grego intermediário, certo? A parte sintática, que é um outro assunto, é um outro módulo, mas só para você se situar aí dentro desse corpo maior que é o estudo do grego. Primeiro estudamos a morfologia, depois estudamos a sintaxe e por último estudamos a exegese, que é justamente o estudo mais aprofundado de um texto especificamente. Então, quando você vai estudar grego, você passa por essas etapas aí: morfologia, sintaxe, exegese. E dentro do que nós vamos estudar aqui, primeiro módulo e segundo módulo de grego básico, de grego elementar, nós vamos estudar então a morfologia
dos substantivos e a morfologia dos verbos, obviamente acrescidos a isso muito vocabulário para que você lembre, para que você memorize, ok? Além disso, como eu falei já, é importante que você memorize, né? Eu ainda vou falar sobre isso mais nas aulas, mas já para você iniciar aqui, quando você começar a ver os vocabulários pelos quais nós vamos passar, então memorize. Tome isso como uma forte indicação para que você aprenda o grego. Você precisa memorizar vocabulário, senão você pode aprender os paradigmas, as formas, mas sem vocabulário você não vai para frente, você não consegue construir o seu aprendizado na língua. Muito bem, tendo falado sobre isso, quero falar também um pouco sobre os materiais. É importante, obviamente, que você tenha materiais quando você vai estudar o grego. Você não vai estudar o grego assim, né? Sem nenhuma ajuda. Então, por essa razão, eu já quero deixar claro que é importante que você adquira esse livro, se você puder, o livro de William Mouse, Fundamentos do Grego Bíblico, certo? Da editora, eu coloquei Vida Nova aqui, mas não é Vida Nova, tá? Me desculpe, é editora Vida. Editora Vida, especificamente uma área da editora Vida, Vida Acadêmica, mas é importante você estudar esse livro, Fundamentos do Grego Bíblico. Ele tem um porém, certo? É importante eu até colocar um porém aqui bem grande, certo? E eu fico até triste de falar sobre isso, mas o Fundamentos do Grego Bíblico de William Mouse, na sua versão em português, publicado pela editora Vida, infelizmente tem muitos erros. Ora, professor Felipe, como é que você começa já dizendo isso pra gente, né? Como é que você começa dizendo que o grego, o livro de grego que você está recomendando tem vários erros? Infelizmente ele tem muitos erros. Porém, os erros são muitas vezes erros de paradigmas, erros de algumas questões. Mas se você segue as nossas aulas aqui do grego elementar, do grego instrumental, a partir das aulas que nós vamos apresentar, e aí você vai seguindo com o livro, esses erros vão ser sanados de alguma forma, porque a nossa apresentação aqui vai ser a partir do livro original lá do inglês também. Então, por essa razão, é importante que você já saiba que existem esses erros, que eu não quero deixar de ser honesto com você, porém, também quero lhe assegurar de que as nossas aulas vão seguir de uma forma que você pode ficar mais tranquilo, já que a apresentação dessas aulas vai ser dada não a partir desses erros lá do grego, do Fundamentos do Grego Bíblico em português, mas de uma análise mais cuidadosa desse livro também. Por que nós utilizamos esse livro? Porque ele é o livro que eu considero mais didático para a apresentação do grego bíblico. Porém, existem outros livros também com os quais você pode acompanhar o nosso curso. Você tem Noções do Grego Bíblico, do Stélio Rega, você tem também o livro do Machen, não estou lembrando exatamente o título dele, mas Gresham Machen, publicado pela editora Agnus também, que é um livro interessante e importante. Eu poderia citar vários outros aqui, mas o que eu quero chamar a sua atenção é para esse, porque é o livro que a gente vai trabalhar. Professor, eu não tenho esse livro, não tenho como adquirir. Não tem problema, você não pode adquirir se você consegue seguir aqui as aulas a partir do que a gente já tem apresentado, com cuidado, analisando ponto após ponto, seguindo as nossas aulas. Isso já vai ser de grande importância para você, ok? Além disso, é importante que você tenha um Novo Testamento grego. Exatamente, né? Você precisa de uma Bíblia em grego para poder estudar grego, é óbvio. E aí, professor, como é que eu vou fazer? Existe uma excelente opção para nós, estudantes brasileiros, que é a Sociedade Bíblica do Brasil, o Novo Testamento Grego da Sociedade Bíblica do Brasil, SBB. Antigamente, nós tínhamos que importar os livros, as versões do Novo Testamento Grego, tanto da 27ª edição, que ainda precisa ser importada, a 28ª agora, né, de Nestor Aland, mas também a 4ª edição, que agora também é a 5ª edição, mas enfim, esse Novo Testamento Grego aqui é a 4ª edição,
que nós temos da Sociedade Bíblica do Brasil, que a Sociedade Bíblica do Brasil agora começou, quer dizer, agora não, já faz alguns anos que ela tem produzido, né, entregue aqui para o público brasileiro. É muito importante que você adquira. Esse é o livro talvez mais fácil de você adquirir. Os outros você precisa importar dos Estados Unidos, enfim, mas busque um Novo Testamento grego para você estudar. Eu poderia pedir que você adquirisse um Novo Testamento grego interlinear, que é uma outra opção também, não descarte essa possibilidade. Mas eu gostaria que você pensasse que você precisa de um texto grego, certo? Sem auxílio do português. Se você quer o auxílio do português, ele pode estar em outro lugar. Mas às vezes é bom que você tenha um texto grego ali sem esse auxílio para que você se force a estudar. Se você precisa de um léxico, aí você vai lá no léxico, enfim. Mas essa não é uma aula de ferramentas, é uma aula de apresentação, esse primeiro momento agora, mas só para você se situar. Então, lembrando aqui, Novo Testamento grego, a 4ª edição. Bom, não sei quando você está vendo esse vídeo, né? Talvez quando você estiver vendo esse vídeo já vai estar bem mais à frente, talvez já tenhamos a 5ª edição, talvez a 28ª edição em português também, não sei, Deus é que sabe. Mas o ponto é, você precisa de uma ferramenta, e a ferramenta que nós temos trabalhado para o livro didático é o do William Mouse, Fundamentos do Grego Bíblico, e também você precisa também de um Novo Testamento grego, pode ser esse, pode ser outro. O importante é que você tenha um texto grego com o qual você vai poder trabalhar. Muito bem, tendo falado sobre isso, vamos enfim para a nossa primeira aula propriamente dita, por que estudar o grego, e também vamos tratar um pouco sobre a língua grega, uma introdução à língua grega. Então vamos começar com essa pergunta, né? Por que estudar o grego, ou mais especificamente, por que estudar as línguas originais? Alguém pode dizer, mas já temos a Bíblia traduzida, então não precisamos de mais um livro, de mais uma análise mais específica dessas questões, já que nós já temos a Bíblia em português. Esse é um questionamento verdadeiro e eu não o descarto, certo? Mas nós temos sim razões e razões suficientes para estudarmos as línguas originais. E ao invés de falar por mim mesmo, eu tomei alguns exemplos de pessoas que consideramos como importantes no contexto, vou chamar evangélico, né, de pessoas sérias que estudam a Bíblia, ou que estudaram a Bíblia no passado, para falarem sobre as línguas originais, a importância de estudar as línguas originais. Muito disso foi trabalhado a partir do livro do John Piper, Irmãos, Nós Não Somos Profissionais. Lá existe um artigo, aliás, um capítulo inteiro sobre a importância do estudo das línguas originais. Então vale a pena você ler lá também o livro Irmãos, Nós Não Somos Profissionais, que de todo é excelente, e esse capítulo específico sobre línguas originais também é muito bom. Seguindo então, vamos falar sobre Charles Spurgeon, né? Ninguém melhor para começar, né? Estamos aqui na aula da escola Charles Spurgeon e estamos falando sobre Charles Spurgeon. O que Spurgeon falou sobre a Bíblia nas suas línguas originais? Antes disso, ele falou sobre a importância de entender a Bíblia, certo? E eu quero chamar então a sua atenção para aquilo que nós devemos entender a Bíblia como a nossa ferramenta de trabalho, que é basicamente o que ele nos falou aqui. Ele disse: compreender a Bíblia deve ser a nossa ambição. Achei interessante demais ele usar essa palavra, a nossa ambição. Devemos estar familiarizados com ela, tão familiarizados como a dona de casa o está com a sua agulha, o comerciante com o seu livro-caixa, o marinheiro com o seu navio. Devemos conhecer o seu roteiro original, o conteúdo de cada livro, as minúcias das suas histórias, doutrinas e preceitos e tudo que lhe diz respeito. O que Charles Spurgeon está dizendo para a gente? Exatamente que essas pessoas que nós conhecemos, a dona de casa, o comerciante, o marinheiro,
todos eles têm ferramentas de trabalho com as quais eles lidam a cada dia e que eles hoje fazem o que eles fazem com essas ferramentas de trabalho com maestria. Eles conhecem muito bem aquilo com que eles trabalham. O estudante da Bíblia também o é assim. Ele precisa estudar a Bíblia como se ela fosse a sua ferramenta de trabalho, porque ela é a sua ferramenta de trabalho. Ele precisa conhecê-la muito bem. Dentro desse contexto, eu acredito que nós precisamos estudar as línguas originais exatamente porque ela é essa nossa ferramenta de trabalho. Uma vez eu vi um exemplo que coube muito bem, na minha opinião, quando o autor disse sobre as línguas originais que quando você vai num mecânico, você não quer que ele explique para você o manual das peças que ele utilizou e como é o funcionamento do motor especificamente ali, os manuais que ele leu para poder trabalhar com o seu motor. Não, você quer ver o motor pronto, mas você quer que ele sim tenha estudado esses manuais de uma forma ou de outra para poder trabalhar com o seu carro. Exatamente a mesma coisa, né? Nós, assim, de uma certa forma, quando nós vamos tratar da Bíblia, muitas vezes a gente quer passar para as pessoas com o quanto a gente estudou, como foi importante e tal, e na verdade as pessoas querem o produto daquilo que nós estudamos, mas elas querem sim que nós tenhamos estudado o suficiente para poder ensiná-las a palavra de Deus com clareza, né? Com cuidado. Então, por essa razão, como é nossa ferramenta de trabalho, nós somos então chamados a lidar com a Bíblia com muita clareza, com muito cuidado, certo? E com maestria também, como diz Charles Spurgeon. Uma outra razão para nós estudarmos a palavra de Deus nas suas línguas originais é porque ela é fonte de teologia. As línguas originais são fonte da teologia. Heinrich Bitzer. Antes vamos falar desse cara aqui. O John Piper diz, na verdade, o capítulo do seu livro sobre línguas originais, ele vai dizer que Bitzer era um banqueiro. Bitzer era um banqueiro. Quem é esse Bitzer? Esse Bitzer ele vai dizer que é um autor de devocionais, se eu não me engano, que tinha uma grande base nas línguas originais. Então é como se fosse um devocional a partir das línguas originais. O que pouca gente sabe é que o autor desses devocionais, que foi conhecido na época, ele era um banqueiro. Ele não era um pastor, um erudito especificamente que se esperasse de alguém que estuda teologia de uma forma mais profunda. Ele era um banqueiro e ele escreveu então um livro sobre as línguas originais. Então, o que esse Bitzer diz é importante por várias razões, mas também porque ele seria um leigo, né, como se chamaria, alguém que não é ali do ministério especificamente, mas que estudou as línguas originais com profundidade. O que ele diz então? Quanto mais o teólogo se afasta do texto original grego e hebraico das escrituras sagradas, mais se desvia da fonte da verdadeira teologia. A fonte da verdadeira teologia está nas línguas originais. No entanto, a verdadeira teologia é a base de todo o ministério frutífero e abençoado. Então, a fonte da verdadeira teologia é o estudo das línguas originais. E essa verdadeira teologia é o que vai trazer para as pessoas que estão no ministério, um ministério frutífero e um ministério abençoado. Excelente Bitzer dizer isso, né? Quando você vai estudar as línguas originais, você tem a teologia na sua mão. E quem não tem as línguas originais, então não tem a teologia na sua mão? É claro que tem. Mas o ponto é que você tem de uma forma profunda também, de uma forma mais precisa. Muitas vezes você não precisa depender completamente de dicionários e comentários. Você pode fazer a sua própria análise e ter esses outros elementos como parâmetros para aquilo que você vai fazer. Muito bem. O que diz o nosso próximo personagem aqui, nosso George Whitefield? Na verdade, um grande pregador, um homem de Deus, pregou a palavra de Deus com fervor lá nos Estados Unidos e em outros lugares também. O que George Whitefield disse? Embora debilitado, com frequência me retiro à noite por 2 horas e oro sobre o meu Novo Testamento grego.
E sobre as excelentes contemplations, ou contemplações do Bispo Hall, sempre que a saúde me permite. Então, o que ele quer dizer é que ele fazia o seu devocional, orava sobre o seu Novo Testamento grego. Então, era uma fonte de piedade. É interessante ele dizer isso, né? Porque às vezes as pessoas querem fazer uma falsa dicotomia, né? Entre piedade e erudição. E isso é a pior coisa que se pode fazer, é essa dicotomia. Não existe essa dicotomia. Essa dicotomia, ela é falaciosa, certo? Ela é uma falácia. Não é que você precisa escolher entre piedade e erudição. Ou você é piedoso ou você é um erudito. Aqui nós temos um homem de Deus que pregou a palavra para milhares, literalmente milhares de pessoas, em uma época em que muitas pessoas se converteram a partir da sua pregação, né? Como Deus utilizou a sua pregação para que muitas pessoas fossem salvas. E esse homem era um homem de Deus que se debruçava sobre o seu Novo Testamento grego, ou seja, ele era piedoso e erudito. Então não é uma dicotomia, na verdade, são dois pontos que podem sim se interagir, ok? E podem e devem, de fato, né? Quando a palavra de Deus fala que o presbítero que é digno de dobrados honorários são aqueles que presidem bem, certo? São aqueles que presidem bem e que se afadigam na palavra. Se afadigar é aquela pessoa que se debruça, que estuda a palavra com fervor, com cuidado. Então, piedade e erudição não são contrapostos necessariamente. Na verdade, são dois lados de uma mesma moeda, de um homem que quer integralmente se entregar para o ministério. Aqueles que acham que precisam escolher entre uma e outro, na verdade, nem são eruditos piedosos, nem são piedosos eruditos. Eles estão escolhendo um lado que não pode simplesmente ser escolhido. É possível, sim, se afadigar na palavra de Deus e, ao mesmo tempo, ser piedoso. Mas esse é um assunto para uma outra questão. Deixa um livro importante sobre isso, né? O Pastor como Mestre, o Mestre como Pastor, da editora Fiel. Vale a pena ler esse livro, escrito pelo John Piper e D.A. Carson, certo? Aqui nós vamos ainda falar sobre os dois. Na verdade, foi uma palestra que os dois deram e disso se tornou um livro importante sobre como conciliar piedade e erudição. Muito bem, nosso próximo aqui, então, será o próprio John Piper. O que ele vai dizer? Perde-se a confiança para determinar o verdadeiro significado de uma passagem bíblica. E com a perda da confiança da preparação, da interpretação rigorosa, então grave essa ideia aqui, certo? Interpretação rigorosa. Também desaparece a confiança da pregação poderosa. É difícil pregar semanalmente com profundidade e poder sobre o alcance de toda a revelação de vida quando existe um incômodo da incerteza, certo? Vou colocar aqui em vermelho. Incerteza no momento em que se pretende ultrapassar a fronteira das generalidades básicas do Evangelho. Ou seja, se nós queremos pregar com segurança, nós vamos precisar de uma interpretação rigorosa. E se nós não temos isso, o que vai desaparecer é exatamente essa confiança. E o que ele vai dizer é que semanalmente é difícil pregar semanalmente com profundidade e poder sem os textos originais, sem um estudo mais aprofundado, certo? Então, sem o texto grego e os textos originais, é claro que é possível se ter confiança se você se afadigou, se você estudou. Não quero dizer aqui que sem o grego você não vai poder pregar de jeito nenhum, e longe de mim falar isso. Mas, se você tem um estudo mais aprofundado, Deus lhe deu graça de estudar as línguas originais, então, meu irmão,
Você deve sim se debruçar sobre elas. E exatamente por essa razão você vai ter mais segurança quando você vai pregar, porque você não vai estar simplesmente ancorado em comentários e dicionários e chaves bíblicas, mas você vai estar ancorado sobre o seu próprio estudo ali cuidadoso dos textos originais. Então vale a pena ter segurança naquilo que você vai estudar por essas razões. D.A. Carson, ninguém melhor para falar de grego do que ele, talvez o maior erudito do Novo Testamento vivo, né? Nós o temos assim em alta conta, e ele diz que você precisa estudar as línguas originais porque você não quer pregar errado. Ele vai dizer: especificar o significado de uma palavra baseando-se somente na etimologia nunca será mais do que uma adivinhação sistematizada. O que D.A. Carson está falando aqui para a gente? Às vezes as pessoas acham que sabem grego porque um dia disseram para elas que, por exemplo, a palavra poder é a palavra dynamis. E a palavra dynamis nos lembra então a palavra dinamite. Dynamis, dinamite é algo parecido realmente, né? Tem o mesmo som. O ponto é, você tem poder e dynamis, então quer dizer que quando Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus, então o evangelho é a dinamite de Deus? Claro que não. Então o que ele quer dizer para a gente, J. Carson, é que especificar o significado de uma palavra baseando somente na etimologia dela não será mais do que uma adivinhação sistematizada, ou seja, a etimologia é o estudo de como aquela palavra foi formada através do tempo. Então, se eu digo que poder lá em Romanos, na verdade é a dinamite de Deus, o evangelho é a dinamite de Deus, eu não estou entendendo nada. Na verdade, eu estou fazendo uma etimologia, um estudo etimológico, inclusive ainda está sendo anacrônico, porque na época de Paulo não tinha dinamite, né? Não tinha esse elemento para ele dizer que o evangelho era uma dinamite. Enfim, esse tipo de coisa acontece com gente que não sabe grego, e não sabe nada de grego, ou acha que sabe alguma coisa, né? Enfim. Então, se você já ouviu alguém dizer que o evangelho é a dinamite de Deus, esqueça isso, porque a dinamite, inclusive, é usada para destruir. O evangelho constrói vidas, renova vidas, né? Então, cuidado com esse tipo de instrução. E só mostra, na verdade, alguém despreparado e que tentou utilizar o grego como uma forma de explicação, de convencimento, mas que na verdade acabou cometendo uma falácia, como se chama uma falácia, aí inclusive anacrônica, né? Como eu falei, porque na época lá de Paulo não tinha dinamite. Então o que Carson está nos mostrando aqui é que você não quer pregar errado. Então, para que você não pregue errado, não fale esse tipo de absurdo aí, é importante você se afadigar na palavra de Deus, e se assim você o pode fazer com as línguas originais, excelente. Melhor ainda. Muito bem. O que George Miller falou sobre as línguas originais? George Miller, você deve ter ouvido falar sobre ele, um homem de oração que fez uma grande obra pelo Evangelho lá na Alemanha. E o que George Miller fez, né? Na verdade, o que ele mostra aqui pra gente é que o esforço vale a pena. Ele diz: tenho estudado muito, quase 12 horas por dia, o livro de Hebreus, e devotei-me a algumas partes do Antigo Testamento hebraico para memorizar. Fiz isto, olha aqui, erudição e piedade, fiz isto em oração, sempre de joelhos. Eu olhava para o Senhor enquanto virava as páginas do meu dicionário de hebraico. Meu Senhor, esse homem está mostrando aqui, com o que ele está descrevendo para a gente, que a erudição não precisa ser separada da vida de santidade. Na verdade, ele está em um momento devocional e ele está ali com o seu texto em hebraico, que está sendo citado pelo livro de Hebreus, que foi escrito em grego. Enfim, nós temos aqui um homem estudando as línguas originais, mas de uma forma piedosa. Mas, em outras palavras, também o que ele está dizendo é que o esforço vale a pena você estudar as línguas originais, porque elas apresentam para a gente
um esforço que vale a pena, certo? Um esforço que vale a pena estudar, trabalhar a partir de horas e horas, que realmente demanda de nós vários momentos, né? Muitas horas de estudo, mas que no final das contas vão ser recompensados, certo? O esforço vale a pena, como nos mostra aqui George Miller. John Newton diz que também o esforço vale a pena, os textos originais das Sagradas Escrituras merecem sim o sofrimento e a riquíssima é a sua recompensa. Excelente ele dizer isso para nós. Nós precisamos estudar, às vezes vai nos fazer sofrer, não precisamos ser desonestos quanto a isso. De fato, muitas vezes é sofrido porque precisamos estudar, nos debruçar sobre os livros, mas o esforço vale a pena, a recompensa é riquíssima, como ele nos diz. Muito bem, vamos aqui para uma breve introdução sobre a língua grega. Falamos da relevância do estudo do Novo Testamento grego. Agora vamos para a parte introdutória do nosso curso aqui, falando sobre a língua grega, um pouco da história da língua grega. Você pode ver aqui a palavra tres, escrita em latim, três em grego e trias em sânscrito. Essas palavras são parecidas porque elas remontam a uma língua chamada indo-europeu. É uma língua em que não foi encontrado nada escrito nela, mas pela junção de várias línguas que têm muitas semelhanças, imagina-se que elas vêm de uma mesma língua original que originou essas línguas chamada língua indo-europeu, certo? Muito bem, a língua mãe de todas as línguas aparentemente teve 10 filhas, né, as quais se tornaram mães de grandes famílias das línguas. Uma delas foi o proto-indo-europeu, de onde nós temos o grego, o latim, as línguas românicas também e as línguas germânicas. Todas essas línguas vieram da mesma origem dessa língua indo-europeia ou indo-europeu, e aqui mais até primordialmente do proto-indo-europeu. Só para você saber aí que elas têm alguma semelhança, certo? Os períodos da língua grega, trabalhando aqui de uma forma diacrônica, importante lembrar, diacronia tem a ver com o estudo da língua através do tempo. Sincronia é um outro termo importante, né? Sincronia tem a ver com o estudo da língua dentro de um tempo especificamente contemporaneamente. Diacronia, que tem a ver também do grego, né, com a palavra dia, que é através de. Então, através do tempo, chronos, de onde vem a palavra cronia, né, chronos, tempo. Então, através do tempo. Então, por isso nós estamos tendo esse estudo aqui diacrônico, certo? Então, os estágios da língua grega, o período pré-homérico ali até mais ou menos 1000 a.C., a era dos dialetos ou a era clássica, nós temos de 1000 a 330 a.C., e ali nós temos o período eólico, dórico, jônico e o período ático. E essas eras, né, especificamente no período ático, foi um dialeto ático. Nesse dialeto era o dialeto de Atenas durante a era ali clássica, mais ou menos do 5º ao 4º séculos antes de Cristo. Então, às vezes ele é equiparado ao período clássico. Alguns autores dessas épocas que nós estamos falando aí são os diálogos de Platão. Então, esse escrito, né, na verdade, foi trazido para nós mais ou menos nessa época, e os escritos ali de Homero também ali dentro desse tempo aí, ok? Prosseguindo aqui, o que nos é importante é o grego koiné, ali da época de 330 a.C. a 330 depois de Cristo. Primeiro, é importante dizer, ele foi provavelmente nascido nas grandes batalhas lá de Alexandre o Grande. Lembre-se de que Alexandre conquistava muita coisa, né, muitos territórios, e essas pessoas precisavam se comunicar entre si dentro desses territórios. A língua grega acabou sendo uma língua importante de comunicação entre os territórios que foram
que foram conquistados por Alexandre. Então, as suas tropas que vieram de Atenas, bem como de outras cidades gregas, precisavam se comunicar. Como eu falei, as cidades conquistadas e as colônias aprenderam o grego, então, como segunda língua. Chegavam em um território e aquele território, aquelas pessoas acabavam aprendendo o grego como a sua segunda língua. Até o século I, o grego se tornara a língua franca em todo o Mediterrâneo e além. Então, como o poder, né, de domínio de Alexandre o Grande foi se espalhando, assim o grego acabou se espalhando também. Então, por ter sido aprendido por muitos estrangeiros, foi perdendo sua sutileza. Então, o grego koiné é um grego comum em que muitas pessoas falavam. Então, as sutilezas, muitas questões mais específicas dele acabaram se perdendo porque muita gente acabou falando o grego por uma longa extensão aí de terra. Também temos o grego bizantino, ali o koiné foi transformado em bizantino quando Constantino se converteu e quando o império se dividiu entre Ocidente e Oriente. O grego perdeu o seu status, né, de uma língua mundial, de um Weltsprache, é uma palavra alemã, né, que é uma ideia de uma língua mundial. O grego tinha esse poder, mas aí com a divisão ali, com o cisma, ali de Constantino, então, em que houve essa separação, então acabou que o grego perdeu esse status aí. O latim acabou sendo usado no Ocidente, lá em Roma, e o grego lá no Oriente, em Constantinopla. Então veio esse grego aí bizantino ou grego medieval. O grego moderno, e é interessante falar sobre isso, porque muita gente acha que quando a gente vai estudar grego, então dá para ir para a Grécia e falar grego lá e tal, não esquece. O grego da Grécia é totalmente diferente do grego que nós temos. Aliás, ele tem algumas semelhanças, o alfabeto ainda é o mesmo, então você consegue ler alguma coisa lá de um jornal da Grécia, um site da Grécia. Algumas palavras ali também são semelhantes, mas a sua gramática e obviamente o vocabulário mudou muito, né? Muitas palavras foram inseridas, enfim. Mas o grego moderno, 1453 até o presente, descende sim direto do koiné, mas com muitas mudanças, obviamente, com o tempo, a língua é muito dinâmica. É importante saber de onde vem a terminologia koiné ou koinós, tem a ideia de comum, certo? Implica em dialectos, né? Ou seja, o Novo Testamento e a Septuaginta foram escritos nesse grego comum. O que tem a ver isso com a minha vida, né? Exatamente o fato de ser o grego comum que a Bíblia deve ser ensinada também de uma forma que as pessoas possam entender, porque ela foi escrita de uma forma que as pessoas pudessem entender a partir de uma língua comum, a partir de uma língua que pudesse chegar às pessoas, certo? Essa é a ideia. Então, nós temos alguns tipos de grego koiné, o grego vernacular, o grego vulgar, pode ser encontrado em papiros e nas ostracas, né, que eram alguns materiais em que poderia se escrever alguma coisa, né, materiais pequenos. O grego literário de Joséfo, Filo, Plutarco escreveram nessa época no grego koiné literário, e o grego conversacional, koiné conversacional, que foi o grego em que o Novo Testamento foi escrito. Interessantemente, ele não é nem vulgar e nem literário. É um texto que não perde a sua importância, mas também não deixa de ser, mas também não é erudito a um ponto que as pessoas não podem entender. É um grego comum. E isso também nos diz muito, né? Quando nós vamos pregar, ensinar, precisamos ensinar com simplicidade, pois assim a Bíblia foi escrita. Há uma múltipla autoria no Novo Testamento, né? Muitos autores, o autor de Hebreus, Lucas e algumas vezes Paulo aspiram a um koiné literário, a uma linguagem um pouquinho mais rebuscada. Outros livros como Marcos, João, Apocalipse, 2 Pedro mostram uma qualidade literária inferior. E lembre-se aqui da palavra literária, certo? Não é uma qualidade teológica, por favor, certo? Não é uma qualidade teológica, é uma qualidade literária, ou seja, é um grego um pouco mais rebuscado, um pouco mais clássico ali, com algumas construções mais específicas. O grego aqui
do autor de Hebreus, Lucas, e algumas vezes o apóstolo Paulo escreveu assim, e os outros, Marcos, João, Apocalipse, 2 Pedro, são textos um pouco mais simples, mas que não perdem, obviamente, sua teologia com tanta clareza, ok? Tendo falado sobre isso, algumas conclusões. Sintaticamente, o grego do Novo Testamento é conversacional na sua maior parte, ou seja, ele é de fácil entendimento para aqueles que o estavam lendo. O seu estilo é largamente semítico, obviamente, os escritores eram todos judeus no Novo Testamento, e o estoque de vocabulário do Novo Testamento é largamente compartilhado com os documentos dos papiros do dia a dia, ou seja, era uma língua falada pelo povo. O povo lia em grego, o povo estudava em grego, eles aprendiam grego, eles falavam grego koiné entre si, e foi esse grego em que a nossa revelação do Novo Testamento foi escrita, certo? Então, por essa razão, vale a pena a gente pensar, né? Especialmente você que está estudando grego agora, não suba a sua cabeça achando que agora você vai pregar difícil e falar do grego e do hebraico e lá das formas verbais e substantivais e tal. Não. Você continua pregando simples. A diferença é que agora você tem uma boa ferramenta, está trabalhando para ter uma nova ferramenta, boa ferramenta para estudar a palavra de Deus, mas as pessoas não querem aquilo que, como você chegou às suas conclusões, elas querem as conclusões a partir daquilo que você estudou, ok? Então, este era o ponto que nós queríamos apresentar aqui. Então, que Deus nos abençoe e até as próximas aulas. Valeu!